Se a realidade absoluta é agora, por que não tenho consciência dela? Porque você se aferra à ideia de que não tem consciência dela. Abandone-a. Isso não me torna consciente. Espere. Você quer estar dos dois lados do muro ao mesmo tempo. Isso é possível. Mas você tem que antes remover o muro, ou se dar conta de que o muro e seus dois lados são um espaço único, ao qual ideias como aqui e lá não se aplicam. Metáforas não provam coisa alguma. Minha única queixa é esta: por que não vejo o que você vê? Por que suas palavras não soam verdadeiras em minha mente? Me responda isso. Tudo mais pode esperar. Você é sábio e eu sou estúpido. Você vê e eu não. Onde e como encontrarei minha sabedoria? Se você sabe que é estúpido, você não é estúpido. Absolutamente. Da mesma forma que saber que estou doente não me cura, saber que sou tolo não faz de mim um sábio. Para saber que você está doente, você não tem que antes ter estado bem? Ah, não. Eu sei por comparação. Se sou cego de nascença e você me diz que conhece as coisas sem tocá-las, ao passo que eu preciso tocá-las para conhecê-las, sei que sou cego, sem que saiba o que quer dizer ver. Da mesma forma, sei que algo me falta, quando você afirma coisas que não consigo compreender. Você está me dizendo coisas tão maravilhosas sobre mim mesmo? Segundo você, eu sou eterno, onipresente, onisciente, supremamente feliz, criador, preservador e destruidor de tudo que há, a fonte de toda a vida, o coração do ser, você e o amado de todas as criaturas. Você me iguala à realidade última, a fonte e a meta de toda existência. Apenas fico pasmo, pois sei que sou um minúsculo feixe de desejos e de medos, uma bolha de sofrimento, um clarão efêmero de consciência num oceano de escuridão. Antes de haver dor, havia você. Depois de a dor findar, você permanece. A dor é efêmera, você não. Sinto muito, mas não vejo o que você vê. Do dia em que nasci até o dia em que morrerei, dor e prazer tecerão a trama de minha vida. Sobre existir antes do nascimento e depois da morte, nada sei. Não aceito nem nego o que você diz. Ouço o que você diz, mas não consigo sabê-lo. Agora você está consciente, não está? Por favor, não me pergunte sobre antes e depois. Só sei o que existe agora. Isso já é o bastante. Você está consciente. Agarre-se a isso. Há estados nos quais você não está consciente. Chame-os de ser inconsciente. Estar inconsciente? Consciência e inconsciência não se aplicam aqui. A existência acontece na consciência. A essência é independente da consciência. Ela é vazio, é silêncio? Por que elaborar? O ser permeia e transcende a consciência. A consciência objetiva é parte da consciência pura, mas não está além dela. Como se chega a conhecer um estado de puro ser que não é consciente nem inconsciente? Todo o conhecimento se dá unicamente na consciência. Talvez haja um estado semelhante a uma inatividade da mente. A consciência então surge como a testemunha? A testemunha apenas registra os acontecimentos. Na inatividade da mente, até mesmo o sentido de eu sou se dissolve. Não há eu sou sem a mente. Sem a mente quer dizer sem pensamentos. O eu sou, como pensamento, desaparece. O eu sou, como senso de ser, permanece. Todas as experiências desaparecem sem a mente. Sem a mente não pode haver experienciador, nem experiência. A testemunha não permanece? A testemunha meramente registra a presença ou a ausência da experiência.
Ela em si não é uma experiência, embora se torne uma experiência quando surge o pensamento. Eu sou a testemunha. Tudo o que sei é que às vezes a mente funciona e às vezes ela para. A experiência de silêncio mental chamo de quietude da mente. Chame-a de silêncio, vazio ou quietude. O fato é que os três, experienciador, experienciar e experiência, não estão lá. No testemunhar, na consciência absoluta, a autoconsciência, o senso de ser isso ou aquilo não está lá. O ser não identificado permanece. Como um estado de inconsciência? Com referência a algo, ele é o oposto desse algo. Ele está também entre e além de todos os opostos. Ele não é nem consciente nem inconsciente, nem está a meio caminho, nem entre os dois. Ele é por si mesmo, não em referência a qualquer coisa que possa ser chamada de experiência ou de ausência de experiência. Que estranho, você fala dele como se fosse uma experiência. Quando penso nele, ele se torna uma experiência. Como a luz invisível que, quando interceptada por uma flor, se transforma em cor? Sim, pode-se dizer isso. A luz está na cor, mas não é a cor. A mesma velha negação quádrupla de Nagarjuna. Nem isso, nem aquilo, nem ambos, nem nenhum deles. Minha mente rodopia. Sua dificuldade vem da ideia de que a realidade é um estado de consciência, um entre muitos. Você tende a dizer, isto é real, aquilo não é real. E isto é, em parte real e em parte irreal, como se a realidade fosse um atributo ou qualidade que se possa ter em graus variados. Deixe que eu me expresse de forma diferente. Afinal, a consciência se torna um problema apenas quando ela é dolorosa. Um estado de bem-aventurança contínua não dá margem a perguntas. Nós vemos a consciência como sendo uma mistura do prazeroso e do doloroso. Por quê? Toda consciência é limitada e, portanto, dolorosa. Na raiz da consciência encontra-se o desejo, o impulso a ter experiências. Você quer dizer que sem desejo não pode haver consciência? E qual é a vantagem de ser inconsciente? Se eu tiver que renunciar ao prazer para me ver livre da dor, prefiro ambos. Para além da dor e do prazer, há a bem-aventurança. Bem-aventurança inconsciente. De que serve ela? Nem consciente, nem inconsciente. Real. O que você tem contra a consciência? Ela é uma carga. Corpo significa carga. Sensações, desejos, pensamentos, tudo isso são cargas. Toda consciência é consciência de um conflito. A realidade é descrita como puro ser, consciência pura, bem-aventurança infinita. O que tem a dor a ver com ela? A dor e o prazer acontecem, mas a dor é o preço do prazer e o prazer é a recompensa da dor. Na vida, você muitas vezes agrada ferindo e fere agradando. Saber que dor e prazer são uma coisa só é paz. Tudo isso é muito interessante, não há dúvida. Mas meu objetivo é mais simples. Quero mais prazer e menos dor em minha vida. O que devo fazer? Enquanto houver consciência, tem que haver prazer e dor. É da natureza do eu sou, da consciência, se identificar com os opostos. Então, de que me serve tudo isso? Isso não é satisfatório. Quem é você que está insatisfeito? Eu sou o homem dor-prazer. Dor e prazer são ambos Ananda, bem-aventurança. Aqui estou eu, sentado em frente a você e dizendo-lhe de minha própria experiência direta e imutável. Dor e prazer são as cristas e os vales das ondas do oceano da bem-aventurança. Lá no fundo há a mais total plenitude. Sua experiência é constante? Ela é atemporal e imutável.
Tudo o que conheço é desejo de prazer e medo da dor. Isso é o que você pensa sobre si mesmo. Pare com isso. Se você não conseguir romper esse hábito de uma só vez, examine essa maneira familiar de pensar e veja a sua falsidade. Questionar o habitual é o dever da mente. O que a mente criou, a mente tem que destruir, ou dar-se conta de que não há desejo fora da mente e ficar de fora. Francamente, eu desconfio dessa coisa de explicar tudo como sendo de autoria da mente. A mente não passa de um instrumento, como o olho é um instrumento. Você pode afirmar que percepção seja criação? Vejo o mundo através da janela, não na janela. Tudo o que você me diz tem consistência, porque tem uma base comum, mas não sei se essa sua base está na realidade ou na mente. Eu consigo apenas formar uma imagem mental disso tudo. O que isso significa, eu não sei. Enquanto você se colocar na mente, você me verá na mente. Como as palavras são inadequadas para a compreensão. Sem palavras, o que há para ser compreendido? A necessidade de compreensão surge da não compreensão. O que digo é verdade, mas para você é apenas uma teoria. Como você virá a saber que é verdade? Ouça, lembre-se, pondere, visualize, experimente. E também aplique isso na sua vida diária. Tenha paciência comigo e, acima de tudo, tenha paciência consigo mesmo, pois você é seu único obstáculo. O caminho leva através de você e além de você. Enquanto você acreditar que somente o particular é real, consciente e feliz, e rejeitar a realidade não dual como algo imaginário, como um conceito abstrato, você me verá distribuindo conceitos e abstrações como se fossem esmolas. Mas assim que você houver tocado o real com seu próprio ser, você me verá descrevendo o que para você é o mais próximo e o mais caro. Os ocidentais que ocasionalmente vêm vê-lo enfrentam uma dificuldade peculiar. O próprio conceito de homem liberto, de homem realizado, um homem que conhece a si próprio, um homem que conhece a Deus, um homem além do mundo, é desconhecido para eles. Tudo que eles têm, na sua cultura cristã, é a ideia de um santo, um homem piedoso, seguidor da lei, temente a Deus, que ama seus semelhantes, que reza muito, que às vezes é dado a êxtases e que é confirmado por alguns milagres. A própria ideia de um Gnani, ou ser realizado, é alheia à cultura ocidental, algo de exótico e bastante inverossímil. Mesmo quando sua existência é aceita, ele é visto com desconfiança, como um caso de euforia autoinduzida causada por posturas físicas e atitudes mentais estranhas. A própria ideia de uma nova dimensão de consciência lhes parece implausível e improvável. O que poderá ajudá-los é a oportunidade de ouvir um Gnani relatar sua própria experiência de realização, suas causas e seu início, seus progressos e seus sucessos, a sua prática real na vida cotidiana. Muito do que ele diz pode continuar parecendo estranho, até mesmo sem sentido, e, entretanto, permanecerá uma atmosfera de experiência verdadeira, inefável, embora muito real, um centro a partir do qual uma vida exemplar pode ser vivida. A experiência talvez seja incomunicável. É possível comunicar uma experiência? Sim, no caso de um artista. A essência da arte é a comunicação do sentimento, da experiência. Para receber a comunicação, é preciso ser receptivo. Claro, tem que haver um receptor. Mas se o transmissor não transmitir, de que serve o receptor? O Inani pertence a todos. Ele se dá total e incansavelmente a quem quer que venha a ele. Se ele não for um doador, ele não é um Inani. Tudo o que ele tiver, ele compartilha.
mas ele conseguiria compartilhar o que ele é? Você quer saber se ele conseguiria transformar outros em iluminados? Sim e não. Não, porque os inanes não são feitos. Eles se dão conta de si próprios como tal quando retornam à sua fonte, à sua natureza real. Eu não posso transformá-lo naquilo que você já é. Tudo o que eu posso é lhe contar que caminho percorri e convidá-lo a ingressar nele. Isso não responde à minha pergunta. O que tenho em mente é o ocidental crítico e cético, que nega até mesmo a possibilidade de estados mais elevados de consciência. Em tempos recentes, as drogas abriram uma brecha nessa descrença, sem que essa visão materialista fosse afetada. Com ou sem drogas, o corpo continua sendo o fator primário, e a consciência apenas secundária. Além da mente, eles nada veem. A partir de Buda, o estado de realização vem sendo descrito em termos negativos. Nem isso, nem aquilo. Tem necessariamente que ser assim? Não seria possível ilustrar esse estado, mesmo que não se possa descrevê-lo? Admito que nenhuma descrição verbal seria suficiente quando o estado que está sendo descrito está além das palavras. E, no entanto, ele também é acessível às palavras. A poesia é a arte de colocar em palavras o inexprimível. Não há falta de poetas religiosos. Busque neles o que você procura. Quanto a mim, meu ensinamento é simples. Confie em mim por algum tempo e faça o que eu lhe digo. Se você perseverar, você verá que sua confiança foi justificada. E o que você faz com pessoas que têm interesse, mas que não são capazes de confiar? Se elas pudessem ficar comigo por algum tempo, elas acabariam por confiar em mim. Uma vez confiando em mim, elas iriam adiante e descobririam por si próprias. Não é sobre o treinamento que pergunto agora, mas sobre os resultados. Você passou por ambos e se dispõe a nos falar sobre o treinamento, mas quando se trata dos resultados, você se recusa a nos contar. Ou você diz que seu estado está além das palavras, ou que não há diferença, que onde nós vemos diferença, você não vê nenhuma. De uma forma ou de outra, ficamos sem compreender como seria esse seu estado. Como você poderia compreender o meu estado quando você não compreende nem o seu? Quando falta o próprio instrumento da compreensão, o mais importante não seria encontrá-lo primeiro? É como um cego querendo aprender a pintar antes de recuperar a visão. Você quer conhecer meu estado, mas você conhece o estado de sua mulher ou de seu empregado? A ideia de um mundo total não seria parte de seu mundo pessoal? O universo não vem dizer a você que você é parte dele. Foi você que inventou uma totalidade para conter você como parte dela. Na verdade, tudo que você conhece